Olá, boa noite! Para você que está assistindo essa live gravada, hoje o tema é Tendências de Outono e Inverno 2021. Boa noite, sejam muito bem-vindas à Hora Fashion com a Val, estilo 1919, toda segunda, quarta e sexta-feira, às 19 horas e 19 minutos, trazendo um tema diferente para vocês sobre moda, imagem e estilo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Val Túlio, consultora de imagem e estilo, e eu ajudo mulheres a se vestirem mais elegantes com o guarda-roupa que você já tem aí na sua casa. E hoje o nosso tema é Tendência Outono e Inverno 2021. Exatamente, muitas de vocês já estavam ansiosas por essa live, me pedindo para fazer, né? Todo mundo querendo saber um pouquinho do que vem por aí, né? Principalmente nesse momento que a gente tá todo mundo em casa, mesmo com acesso remoto, mas é diferente de quando a gente pode sair nas ruas, shopping, olhar, ver vitrines, o que está acontecendo, como é que as pessoas estão vestidas, como é que a gente está se comportando, né? Principalmente tudo isso visando esse mundo pós-pandemia, né? De acordo com todos os desfiles, com tudo que foi proposto, né? Diante desse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, de coronavírus, de confinamento, né? De tudo isso. Deixa eu separar aqui. Então, hoje o nosso tema é Tendência Outono e Inverno 2021. Vamos lá começar com algumas. Queria pedir aqui a ajudinha de vocês, gente. Clicar aqui nos coraçõezinhos. Quanto mais coraçõezinhos vocês me ajudarem a clicar aqui, mais o Instagram comunica para as outras pessoas que a gente tá com a nossa live ao vivo aqui, dando a oportunidade de mais pessoas poderem participar com a gente. Então, eu queria pedir a ajudinha de vocês aqui, clicando nos coraçõezinhos. Boa noite todo mundo. Que gostoso ver vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu começar aqui mostrando um pouquinho para vocês de alguns looks. Começar falando de uma super tendência agora, outono e inverno 2021. Gente, colete. Sabe aquela história, aquele colete que falava assim, era o colete da vovozinha, né? Pra não pegar frio aqui no peito, no pulmão, né? Quem nunca ouviu isso? Gente, os famosos coletes estão de volta. E sim, são lindos, super estilosos, chiques. Você pode usar ele, inclusive, por cima de uma camisa até mais ampla, como nesse caso, que inclusive se mantém as mangas bufantes. Vou passar outras imagens de outros looks para vocês também. E olha que bacana, muda completamente o visual, né? Além do que a sobreposição também vem muito forte agora no outono e inverno 2021. Naturalmente, uma época mais fria do ano com temperaturas mais baixas exige naturalmente sobreposições, né? E o colete vem trazendo essa sobreposição de uma maneira muito chique, muito elegante. Existem várias maneiras de usar. Aqui uma delas por cima de uma camisa, percebe que a gola é de uma alfaiataria, uma camisa clássica, porém a manga, nesse caso, é uma manga bufante, mais ampla, com volume maior, né? O colete, ele é de um tricô, o tricô também vem forte, também vou passar aqui outras imagens para vocês de várias outras peças em tricô, como vem forte também neste inverno. E olha que lindo, gente, que eu sempre falo, o detalhe aqui dos colares, né? Por cima do tricô aqui, logo abaixo da gola, como se fosse quase um detalhe. E olha aqui, presta atenção, né? Nesse caso, o tricô, o colete, ele tá terminando um pouquinho mais curto e a gente vê o barrado também da camisa, tá? Tem muitos looks que eu separei pra vocês aqui. Eu quero ver se vai dar tempo de eu mostrar tudo. Aqui numa outra proposta, um colete mais maxi, né? Embora esteja também por cima de uma camisa branca, poderia ser uma camisa de qualquer outra cor, tá? Não precisa ser branca, mas aqui teve um combo, né? Da mesma cor camelo entre a calça, a bota, né? Percebe como alonga a silhueta, a bota na mesma cor da calça, o maxi colete na mesma cor, nesse tom camelo, terrosos, tons terrosos também, que vem muito forte como tendência agora de inverno, e ele mais maxi, né? Ele um pouco mais longo, um pouquinho mais amplo também. Deixa eu mostrar aqui uma outra maneira.
por exemplo. Nesse caso, já usado com uma calça de um corte mais reto, mais ampla, né, praticamente como se fosse uma alfaiataria, e o colete quase ali usado, na verdade, é como uma blusinha, ele nem faz a função de colete de sobreposição aqui de peça, ele é usado de uma maneira independente, né, então aqui quase como se fosse uma blusinha mesmo de um tricô, né, e usado somente ele, mais curtinho, como se fosse uma regatinha, usado o colete também dessa maneira. Então, também fica uma proposta interessante. O que nada, inclusive, né, o que nada, de repente, assim, a gente tá num momento, principalmente aqui em São Paulo, né? A gente tem muita diferença de temperatura, às vezes, no mesmo dia. Então, você sai de manhã, às vezes tá mais fresquinho, você coloca uma camisa e o colete por cima, de repente, ao longo do dia, esquenta aquele famoso efeito cebola, e você tira a camisa de baixo e fica só com o colete. E olha que lindo que fica, como tá chique, como tá estiloso, né? Se ela estivesse com uma camisa por baixo, ninguém diria que, ai, nossa, ela tirou a camisa, né? Tá lindo, tá chique, tá estiloso, tá tudo certo, né? Então, além de tudo, mais uma maneira de poder usar. Deixa eu falar agora pra vocês, como eu tava falando anteriormente, das sobreposições, né? Então, as sobreposições naturalmente vêm sempre forte nessa época do ano, né? Naturalmente pelas temperaturas mais baixas, mas a gente também pode ter sobreposições variadas. A gente pode ter desde sobreposições mais sérias, em looks mais sérios, como a gente pode ter sobreposições numa brincadeira, em algo mais divertido. Então, aqui lembrando num visual mais cool, mais despojado, mais jovem, tudo isso, até nesse mix de estampa, na verdade, porque a gente tem uma estampa clássica, né, desse xadrez quadriculado, até tá um pouquinho turva a imagem, não dá nem para entender exatamente, né? Parece um pied de poule, mas se você olhar de pertinho, parece mais um quadriculado. Ele no preto e branco, mais alongado, olha só, tem 3 sobreposições do que a gente consegue ver. Camisa branca, um moletom, mais um casaco por cima. Então, o que acontece? O moletom, percebe que ele tem umas iniciais, umas letras, algo mais colorido, né? Lembrando algo mais teen, algo mais descolado, mais criativo, mais jovem, né? Mais cool. E ao mesmo tempo com essa estampa clássica do casaco, né? Desse casaco mais longo. E olha só, vem com a quebra da calça jeans com a barra dobrada e tênis. Então, ao mesmo tempo, a gente também traz esse conforto, que é algo que esse momento que a gente está vivendo, da pandemia, do coronavírus e muito desse momento nosso em casa, se mantém, se carrega esse lado também confortável para as ruas, né? Mas sem perder o estilo. Então, olha que interessante, que pegada diferente. Por exemplo, aqui o look, o moletom faz toda a diferença na pegada do look, né? Então percebe, tira esse moletom e deixa só a camisa com o casaco, já vira, tudo bem que você tá com tênis, mas já vira uma coisa mais pro clássico, mais sóbria, né? Em termos de camisa e o casaco com a estampa super clássica. O moletom já dá esse ar completamente mais cool na proposta. Vou passar aqui outro. Aqui a sobreposição, novamente, porém com mix de estampas. Percebe que a calça, ela tem uma estampa mais miudinha, menorzinha. O casaco trench coat, ele já vem com a mesma estampa, ele repete a estampa, só que numa padronagem um pouco maior, tá? E aonde a gente tem o preto e o branco das duas estampas clássicas de calça e casaco, somando aí uma terceira cor, que vem o amarelo. Tá? O amarelo, inclusive, foi escolhida pela Pantone, uma das cores mais importantes, amarelo e cinza, né? Como tendência master para 2021, amarelo e cinza, tá? Então, aqui a gente tem essa junção de todas essas características, onde a gente tem as estampas super clássicas, em cores super clássicas, o preto e o branco, onde a gente joga uma terceira cor, neste caso o amarelo, poderia ser outra cor, poderia ser um vermelho, poderia ser um pink, poderia ser um verde mais vivo, poderia ser um laranja, todas essas cores iam ficar lindas, né, com essa mistura, com esse mix de estampa de padronagem, tá? Então, porque todas entrariam como uma terceira cor aí. E olha que up, né, como cresce o visual quando você joga uma cor por baixo que vira um ponto de luz, assim, acende o visual, né? Acende o look, dá um up.
Falando ainda de sobreposição, né? Um casaco mais pesado por cima de uma caixa réu. E o detalhe aqui, sim, o colar por cima da gola da caixa réu, né? O que muita gente às vezes fala, ah, não, eu não uso colar no inverno, porque no inverno eu tô sempre muito coberta. Então, eu acabo não usando colar. Gente, pode sim usar o colar por cima da gola. Inclusive, fica muito chique, dá um ar super estiloso, agrega muito valor ao look, traz informação de moda e você ainda consegue usar as suas peças que você já tem no seu guarda-roupa. Então, às vezes, aquela caixa réu que você tem, aquela blusa de inverno, sabe, aquele tricô com a gola mais alta, e de repente você às vezes até pode estar um pouco enjoada de usar aquela peça sempre da mesma maneira. Quando você coloca um colar, um maxi colar, uma corrente por cima, parece que você ganhou uma peça nova. Por isso que eu sempre falo, gente, é muito importante essa maneira que a gente tem de editar os looks, a maneira como a gente monta. Tudo isso faz você multiplicar muito as peças dentro do seu guarda-roupa, da maneira como você usa, né? E tudo isso precisa ser muito legítimo, alinhado de acordo com o seu estilo, com a imagem que você quer passar, de acordo com os lugares que você vai, né? De acordo com o seu biotipo. Porque de repente você, por exemplo, não tem um pescoço talvez tão longo para usar algo assim. Ou de repente você tem muito busto e a caixa réu, a gola mais alta, vai enfatizar o busto. E você quer suavizar. Enfim, existem várias nuances para realmente chegar na sua melhor versão. Por isso que eu falo, é sempre muito bom você ter o acompanhamento de uma profissional, tá? De consultoria de imagem e estilo, né? Que eu sempre levo o conhecimento para vocês aqui, mas é muito vasto, né? Porque aqui eu falo, eu não tô conhecendo ninguém, então procuro passar da melhor maneira. Mas é aquela coisa, quando você tá com uma cliente, quando eu estou com uma cliente, eu tenho que avaliar absolutamente todos os pontos dela, né? O que vai funcionar para essa cliente em termos do formato do corpo dela, os ambientes que ela trabalha ou que ela vive, que ela não necessariamente trabalha, né? A imagem que ela quer passar, enfim, uma série de coisas, né? Então, tudo isso tem grande influência no papel, na escolha dos looks, acessórios, cores. As cores comunicam demais, tá? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Como eu estava falando também dos tricôs, que eu falei anteriormente para vocês, que os tricôs, eles vieram para ficar no inverno. E o que acontece? Que eu estava falando para vocês. Tô mexendo aqui no ar. É algo, né? Na verdade, é essa necessidade de conforto, né? Imposta pela pandemia, pelo coronavírus, por esse momento que a gente tá vivendo. E o que nada quer dizer que a gente deve ficar em casa de pijama pra estar confortável, né? A gente pode muito bem ter um look comfy, um look estiloso, bacana também pra gente ficar em casa, pra antes de qualquer coisa a gente se sentir bem também, né? Então, porque senão, não, que o conforto eu só posso usar o pijama dentro de casa. Não, né? Muito pelo contrário, se você ficar de pijama todos os dias nesse período imenso que a gente tá passando de pandemia, você vai ficar doente por outros motivos, né? Porque a nossa cabeça, gente, é a nossa imagem refletida no espelho. Como é que tá a sua autoestima, a sua segurança, a sua confiança nesse período? Tem muitas pessoas que ganharam muito peso nesse período. Tem pessoas que inclusive emagreceram. Tem pessoas que já tinham ganhado peso e aproveitaram a pandemia para se reciclar, né? Para voltar com uma imagem melhorada na hora que a gente puder voltar, que estão cuidando da imagem que quer transmitir, né? Realmente recuperando o seu estilo pessoal, sua imagem pessoal, né? Como é que você vai voltar depois de todo esse período que a gente está vivendo? Então o tricô ele ganha as ruas também, trazendo esse lado mais imposto pela pandemia, da roupa mais confortável, mas também aliado ao estilo, tá? E o tricô, ele não vem só em formatos de blusas. O tricô, ele vem acompanhado também de saias, de calças, de vestidos em tricô, de coletes em tricô, de maxis tricôs, de várias peças no tricô, né? Então, antes a gente estava muito acostumada a só ver o tricô mais usado na parte de cima, como blusa, como colete, como casaco, como cardigan, né? Essas coisas. Então, e agora não. Essa tendência vem em vários formatos de peças, para vários looks diferentes, tá? Inclusive, no modelo muito que a gente vai ver por aí,
modelos de conjuntinhos, né? Então os conjuntinhos continuam, tá muito forte, inclusive também por esse momento que a gente vem passando como se fosse uma transição, tudo isso muito pensado. Como é que a gente vai se comportar quando a gente puder voltar às ruas. Então, o tricô, ele vem muito em formato de conjuntinho também, sendo usado dessa maneira as duas peças juntas. Então, a blusa, a calça, a blusa e a saia, a blusa e, aliás, um vestido, por exemplo, uma peça inteira, uma peça única. Então, de várias maneiras. Por quê? Traz esse lado comfy, esse lado confortável, esse lado gostoso, né, aconchegante, porém ali você consegue trazer algo com mais estilo, sem ficar só no moletom. Outras peças que vêm muito revisitadas e repaginadas são os terninhos, né? Para quem trabalha os terninhos com uma cara mais moderna. Aqui eu trouxe esse numa pegada mais ampla, com uma calça mais larga, com uma calça como se fosse uma alfaiataria numa pantalona, né? Então nessa pegada, mas tem vários outros modelos de terninhos, inclusive que foram muito apresentados em passarelas, que são às vezes o casaco como se fosse o blazer numa outra releitura, mais curto, né? As calças com a cintura alta, enfim, de várias maneiras, diversificando essa cara do terninho, sem ser algo extremamente aquela coisa caricata, quadrada, como a gente, né? Enfim, extremamente clássica, como a gente via anteriormente. Então, por exemplo, ele vem nessa pegada às vezes de terninho, você vê as duas peças ali combinando, como se fosse o blazer, uma releitura do blazer, só que com mais botões, né? Os aviamentos numa cor diferente, tá vendo ali que os botões são pretos, a peça como se fosse o blazer numa outra cor, né? Então o botão realça, não é na mesma cor. Um cinto passado por cima, que isso também já vinha vindo, o cinto por cima do blazer, né? Então tudo com uma cara de um terninho, mas numa pegada mais moderna, mais atual, tá? Algo que vem muito forte, embora seja inverno, as bermudas. Então, principalmente aqui, né, gente, como eu sempre falo pra vocês, aqui no Brasil, porque eu sei que às vezes tem muita gente de fora do Brasil também, como eu tenho alunas do curso também de Portugal, da Argentina, né, do Canadá. Então, o que acontece? Mas aqui a gente, diferente, né, desses lugares onde tem até a estação mais definida, onde tem inverno, inverno, verão, verão, aqui a gente tem uma oscilação de às vezes 15 graus, 10 graus no mesmo dia. Isso de uma maneira frequente, né? Então, o que acontece? Tá aí as bermudas, opções para dias de inverno, mas né, na estação invernal, porém com uma temperatura mais alta. Então as bermudas ganharam muito espaço agora nessa época como uma tendência de outono e inverno 2021. E olha como fica bacana, né? Então assim, o jeans ele naturalmente, ele traz essa pegada mais casual, mais informal. Eu sempre falo, quanto mais claro o jeans, mais informal, mais casual. Quanto mais escuro, mais arrumadinho, né? Então, mais jeans é sempre jeans. Quando você traz uma peça de alfaiataria e você joga junto com o jeans, você quebra um pouco disso. Então, assim, você traz um ar elegante, um ar também sofisticado, mas ao mesmo tempo você tá cool, né? Porque você tá antenada, você tá trazendo informação de moda, o jeans traz algo jovem. Então percebe só o detalhe do tecido. Então pensa, de repente uma bermuda, gente, jeans, bermuda de alfaiataria, bermuda de couro, tá? Vários tipos de bermuda. A bermuda em geral vem como uma tendência. Mas pensa aqui, por exemplo, nesse look. Uma bermuda de alfaiataria igual ao blazer. Você tá num look muito mais sofisticado. Atual também, porque seria com a bermuda, né? Então já sai ali da mesmice de ser o terninho com a calça e o blazer, né? Já seria algo mais diferente, mais inusitado. Porém, algo bem mais formal, né? Porque você tá toda ali de alfaiataria. Você pode usar a mesma peça do blazer e você variar, por exemplo, né? E você jogar com a bermuda jeans. Olha como dá uma quebra, como já muda a proposta, a edição do look, percebe? Faz sentido pra vocês? Estão conseguindo visualizar o que eu tô falando?
Como eu falei, algo que vem bem forte, que se mantém, na verdade, que são as mangas bufantes, né? Então, elas se mantêm, seja no formato de tricô, a gente vai ver também muitas peças aí, como eu falei, de tricô com a manga bufante. Outras, elas ficam bufantezinhas mais daqui, outras, elas ficam bufantes mais embaixo, mais amplas, né? Não fazendo tanto volume aqui, abrindo mais embaixo. Então, tem de várias maneiras que a gente consegue encontrar essas releituras dessas peças. Deixa eu procurar aqui. Algo que se mantém também, o famoso color blocking, se mantém. Então, para quem gosta de cores, a mistura de cores é super importante. O quanto as cores comunicam, como isso vem forte, se mantém, né? Na verdade, não vem. Já vinha vindo e se mantém. Então, é algo muito diferente no estado. Você vê aqui, por exemplo, ela tá com duas peças clássicas, de uma modelagem clássica, e a comunicação tá por conta das cores. Olha o quanto as cores comunicam. Pensa nesse look todinho dela num all black, tipo totalmente preto, a blusa e a calça. Certo, né, gente? Assim, não tem nada de errado com look total preto. O que eu quero dizer com isso? A modelagem é a mesma, é a modelagem clássica, não tem nada de diferente na modelagem. Mas quando você coloca a cor, como muda completamente a comunicação? O que você está comunicando? Então, e isso de maneira assertiva, né? Você precisa saber o que você está fazendo antes de qualquer coisa, né? Não só das modelagens para o seu tipo de corpo, como para as cores também, né? O que elas comunicam e o que você quer comunicar. E isso se mantém muito forte, tá? Color blocking, são blocos de cores fortes, tá, Janaína? Então, aqui a gente tem esse color blocking, esse bloco de duas cores, vermelho e amarelo, tá? Tudo isso eu explico sempre dentro do círculo cromático, dentro do curso, na consultoria de imagem e estilo, né? Tem vários conteúdos aqui para vocês no YouTube sobre o círculo cromático, mas isso não dá para eu falar aqui agora porque hoje é o momento de tendência, senão a gente para aqui e faz uma live só disso. Tá bom? Aqui mais um modelo de color blocking, né? Aliás, numa tríade aqui, a gente tem 3 cores, inclusive, né? A gente tem o azul, o verde e o laranja, né? Então, as cores mais fortes. Sim, realmente as cores vão chegar antes. É essa a ideia, por isso que é um color blocking, né? Porque, enfim, por isso que chama tanto atenção, comunica tanto atenção. Não é uma pessoa que não sabe o que vai vestir, vai sair usando uma mistura de color blocking, uma cor forte, né? Ou mesmo não sendo uma pessoa tão moderna, tão antenada, qualquer pessoa, por exemplo, tá num dia um pouco mais, vamos dizer assim, cabisbaixa e vai falar assim, eu não sei o que vestir hoje, eu vou vestir uma blusa pink, então, porque eu não sei o que vestir, não existe, né? Seria ótimo se o pensamento fosse o contrário. Como eu não estou muito animada hoje, vou colocar uma cor forte para dar um up, para dar uma levantada no astral. Ok, maravilha. Mas o inverso não tem como acontecer, porque o que manda? Aqui a cabeça. Então você fala assim, nossa, eu tô muito cabisbaixa, não tô com vontade de sair, não tô com nada, não sei o que vestir, vou vestir um pink. Aí não funciona, né? Realmente não tem esse insight de decisão. Então, por isso que é muito importante ser assertiva e ter intenção, sim, no momento que você vai se vestir. A todo momento, que imagem você está comunicando, que imagem você deseja passar, tá? Animal print, gente. Animal print se mantém no inverno, né? Algo que todo mundo pergunta muito, a grande maioria gosta, não é todo mundo, óbvio, né? Não existe um gosto unânime de nada nessa vida e tá tudo bem. Então, mas o que acontece? O que vem muito enfatizado agora nessa tendência? A zebra. A gente mantém onça, cobra, né? Várias estampas nesse sentido, mas a zebra aparece com uma ênfase maior também agora nessa tendência outono e inverno 2021.
couro, naturalmente, se mantém o couro, tá? O couro ecológico, o couro sintético, o couro original, legítimo, couro, né? Com tantas variações de mercado hoje que a gente tem, no sentido que, na verdade, se não é o couro legítimo, né, o que acontece? Para ser chamado couro, precisa ser legítimo, né? Então, se a gente for entrar no aspecto de tecido mesmo, né, de nomenclaturas corretas de tecido, não existe nem falar couro ecológico, porque não é couro, né? São outros materiais que imitam o couro, tá? Então, só para deixar claro aqui, quando a gente fala com quem entende de tecido, realmente, para saber que, obviamente, não existe isso. Couro é denominado por patente, que é só couro legítimo. O resto é parecido, né? Mas não importa, enfim, é esta aparência, então vamos falar assim, de couro também vem muito forte. Seja em calça, seja em jaquetas, seja em shorts, né? Seja em bermudas de couro. Então, em diversas peças, né? A gente vê muito sempre isso caracterizado muito no inverno. E isso se mantém, tá? Franja, gente, franja vem muito forte também. Muitas vezes em saia, em capas, em detalhes de camisa, nas costas de camisa, casacos, barrados de vestido, enfim, em vários detalhes, né? A franja acompanha e vem. Então tem um lado muito da tendência, gente, esse lado mais glam, mais de glamour, de brilho, de paetê, que vem como uma tendência inverno 2021, também por conta dessa transição que a gente deve viver aí nos próximos meses, ou seja, vivendo de um período intenso, vivendo e vindo, né, de um período intenso de pandemia e de confinamento, de isolamento, num momento que a gente pode voltar à vida, voltar para o mundo, todo mundo quer se vestir de uma maneira alegre, né? Então aquela história, né, que até girava até um monte de memes, um monte de coisa. Nossa, quando eu puder sair para ir ao mercado, nossa, eu vou colocar um vestido de festa. Porque tava todo mundo, está ainda todo mundo, com essas saudades muito grandes de poder rever os amigos, rever família, poder fazer festa, se confraternizar, né? Todo mundo bem, com saúde. Isso como é que a gente faz sempre, que eu sempre falo pra vocês, a gente externaliza com as roupas para mostrar como a gente tá se sentindo. Então vem muito desse lado, desse glamour, dessa coisa mais glamurosa mesmo, né? De reviver aquilo que parece que a gente perdeu por um período. Então isso é muito comum em termos de história da moda, quando a gente trata desses assuntos, inclusive na época do pós-guerra, tudo isso, como o mercado muda no momento que as pessoas podem voltar a ser felizes, né? Voltar a viver. Então, isso também é um reflexo muito grande desse período que a gente tá vivendo, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, para falar um pouquinho para vocês, esses tons de rosé, alaranjados, avermelhados, terracota, esses tons de rosado também vem muito forte no inverno, tá? E aqui eu peguei para mostrar para vocês, por exemplo, a calça, o paetê, o brilho, né? Nesse gancho dessa pegada de glamour. Então, às vezes você vê uma calça com um corte totalmente aquela coisa bem bem confortável, tipo num moletom, percebe que tem um cos ali de elástico com uma amarração, mas ela vem com esse detalhe de brilho. Então, onde a gente alinha o conforto e ao mesmo tempo com esse glamour também, né? O que comunica todo esse período de transição que a gente tá vivendo. Aqui, ó. Algo que se mantém e que eu acho muito chique, que são as capas, né? Então, as capas pode ser de lã, pode ser de diversos tipos de materiais diferentes, né? Nessa alfaiataria, nessa coisa mais chique, pode ser também estampada, pode ser num xadrez, pode ser num tartan, pode ser, né, num pied de poule, pode ser numa cor lisa.
em capas mais longas, capas um pouquinho mais curtas. Então isso é muito chique, ao mesmo tempo ela não cai, não escorrega, você tá com os braços ali que você pode se mexer e muda completamente a cara do que você tá sempre vestindo um casaco, né? E é uma peça extremamente chique, sofisticada, elegante e que permanece aqui. Já tínhamos, né, no outro inverno, já vem vindo de um tempo e ela se mantém também, tá? Aqui, por exemplo, numa outra forma, usada até, por exemplo, com shorts, uma camisa branca, mas olha só, a capa por cima, né? Como comunica, ao invés de você jogar só uma jaquetinha, que não tem nada de errado com isso, mas a capa, ela já dá um estilo diferente, né? Algo diferente, algo que sai mais do óbvio. Aqui só para mostrar para vocês que foram as duas cores que a Pantone elegeu para 2021, né? Que é o amarelo e o cinza. Então sempre essas cores elas vão repercutir muito, tanto de decoração, de casas, de moda, né? Não é só moda, tá? Então reflete, repercute muito nas tendências mundiais. Para não passar em branco, que foi o que eu tinha comentado com vocês. Falando rapidamente aqui de sapato, gente. Tendências de sapato. Até eu posso fazer uma outra live falando só de sapato, né? 2021. Mas como eu já estava fazendo todo o conteúdo aqui para vocês, eu não quis deixar passar pelo menos esses daqui para falar rapidamente para vocês. Coturno, naturalmente, vem inverno, vem sempre uma releitura, vem algo diferente, né? Então é aquela história, a moda, ela é cíclica, ela vai, ela volta, mas toda vez que ela volta com algo inovador, com alguma característica que traz ela para o momento que a gente está vivendo. Então, é totalmente diferente, né? O inverno 2021 que a gente está vivendo, decorrente de tudo isso. Então, o que acontece, gente? Moda... aqui eu tô falando de moda, de tendência, mas tudo tem a ver com o seu estilo pessoal. Não adianta usar porque é uma moda, porque é uma tendência. A moda é o coletivo, é o todo. O estilo é o seu, o individual. O que disso aqui se aplica a você? Se aplica. Se não aplica, tá tudo bem. O importante é você saber, né? Então isso dentro da consultoria de imagem e estilo, quando eu tô fazendo trabalho com uma cliente ou com alunas minhas, é sempre focado em você. O que comunica isso pra você? Senão não adianta, senão a gente vira caricata, né? Vira uma personagem. É algo que nem você segura o look, nem você banca o look, nem você vai se sentir confiante, nem vai te elevar a autoestima. Aí não funciona pra nada, não tá bom pra ninguém, né? Então, não funciona. Então, tudo isso é muito importante ter este discernimento, tá? E outra coisa, essa moda, toda essa tendência é algo que reflete o comportamento da sociedade, momentos históricos, culturais, né? Economia, política, história, gente. Tudo isso é um reflexo, né? A moda é um reflexo de todos esses fatores. Então, a gente externaliza e isso é uma tendência de comportamento mundial, sendo reflexo de tudo isso que a gente vive, né? Então, eu falo moda é história, é cultura, tem a ver com política, economia, né? Sociedade, comportamento. É muito mais do que somente essa palavrinha de 4 letras, moda, que parece que para muita gente que não conhece simplesmente se resume a roupa, né? Eu falo, eu não trabalho com roupas, eu trabalho com mulheres, né? Eu trabalho com autoestima, eu entrego autoestima, segurança, confiança, eu entrego você descobrir o seu estilo, né? Então é muito além disso. Isso é uma ferramenta, como é que a gente vai chegar no resultado da sua melhor versão através de uma consultoria de imagem e estilo, né? Então, o coturno, ele se mantém, ele vem dessa maneira, tá? Uma outra peça, né? Um outro sapato que vem muito forte, que continua, que são os loafers,
que são super confortáveis, baixinhos, sem salto, né? Ou mesmo os coturnos tem com salto e sem salto também. Então aquela história, não precisa usar salto para estar elegante. Os loafers, inclusive, tem com estampa animal print, tem lisos, tem de veludo, tem de couro, tem estampado, tem bordado, tem de palha, tem de tudo quanto é coisa. Tem de tudo quanto é material, né? Então eles trazem essa elegância, essa sofisticação, e é um sapato baixo, né? Que você pode passar o dia inteiro usando. Às vezes simplesmente porque você gosta, porque é confortável. Às vezes tem pessoas que preferem ele porque tem algum problema na coluna, porque tem algum problema de joelho, simplesmente porque não gosta de usar salto. Por inúmeras razões. O bom é que a gente tem opção, né? E isso é maravilhoso, a gente poder contar com essas opções. Eu sempre falo, a moda ela é muito democrática. A gente tem de A a Z, para todos os gostos e para todos os bolsos, né? De A a Z, né? Deixa eu ver aqui. E tem mais... Gente, as clogs. Quem é que lembra das clogs? Que na verdade vem essa tendência, volta, olha isso, gente. Esses famosos tamanquinhos, que nossa, pra eu me lembrar de quando é que eu usei isso... Gente, eu não consigo nem me lembrar. Olha isso, os tamanquinhos com solado de madeira, tá? As clogs, elas voltam muito fortes agora no inverno 2021, tá? Então também você pode usar com calça, com saia, com as bermudas, né? É uma tendência super polêmica. Tem gente que super torce o nariz, tem gente que ama e tava com saudade de usar, né? Como tudo na vida, e tá tudo bem. Se tiver a ver com o seu estilo, maravilha. Se não tiver, não use somente porque é tendência, né? Além de você investir, de você jogar, gastar dinheiro, né? Rasgar seu dinheiro numa coisa que você não vai usar, porque na hora que você vestir não vai ser você, né? Aí não vai funcionar. Então, realmente, como eu sempre falo, gente, a compra, ela precisa ser pensada, né? Então, uma compra correta, coerente, sem ser uma compra por impulso, tá? Então, é isso, gente. Tendências outono e inverno 2021. Gostaram? Curtiram? Quero saber, gente, eu vou querer saber a opinião de vocês no meu... Falei muito. Falo sem parar. Uma coisa super importante pra falar pra vocês. Eu não sei se vocês viram, já ia me esquecendo. Eu não sei se vocês viram, eu enviei um recado hoje nos stories, tá? Então quem quiser sempre acompanhar o que tá acontecendo aqui de novidades, de temas, N situações, eu sempre coloco o recadinho nos stories, tá? Então lembra lá um dia, num momento do dia, se estiver passando lá, clicar na bolinha dos stories ali pra ver o que tá rolando. O que acontece? Na semana passada... eu fechei a turma pro curso estilo 247, como acho que muitas de vocês devem ter acompanhado, né? Que foi a 7ª turma. O que acontece? Durante essa semana, tinham alguns boletos para serem compensados. A turma, ela só fecha, enfim, a vaga de cada aluna só fecha mediante o pagamento, né? Então, quem paga ali com cartão e quem paga ali com o boleto à vista. Tiveram alguns boletos que não foram pagos, né? Ou seja, venceram e as pessoas não pagaram. Então, fiquei com algumas vagas abertas para disponibilizar para vocês. Para quem tinha me mandado mensagem por inbox que queria se inscrever no curso e não conseguiu porque as vagas se encerraram na semana passada, gente, então agora é a oportunidade, porque temos algumas poucas vagas que a gente vai deixar liberadas até este domingo, tá? Para você conseguir se inscrever, porque por conta desses boletos que foram emitidos, porém não foram pagos. Então, fiquei com essas vagas em abertas. Então, corre, gente, porque a gente tem só 5 vagas, tá? Então, na verdade, vocês podem se inscrever. Tem o link nos meus stories. Tem o link também o link na bio também. Tem o link nos grupos de WhatsApp e no Telegram também. Qualquer coisa, se você não tiver recebido os links e tiver interesse, pode me enviar um inbox e eu te envio o link diretamente, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu queria
ver a mensagem de vocês, se vocês gostaram dessa live, se vocês curtiram essa live. E lá no feed, que agora já vai a nossa live pra lá. E aí as perguntas de vocês podem colocar lá também, colocar @Valdúlio com 2 L's, colocar as perguntas de vocês lá, é super bacana, porque às vezes a pergunta de uma é a pergunta de várias. Então quando eu respondo lá, muitas de vocês também podem aproveitar também melhor esse conteúdo, tá bom? Que bom, Vivi, que bom! E quem tá entrando agora aqui na live, né, quem tá entrando hoje, sejam muito bem-vindas, né, então toda segunda, quarta e sexta aqui, às 19h19. É isso aí, deixa eu ver aqui, maravilha. Olha lá, novela Tieta era, novela Tieta era o tamanco, que bacana, gente. Enfim, maravilha, a gente volta a falar também sobre tendências, outono e inverno 2021, a gente tá só começando, né, o outono, ainda tem muito conteúdo gostoso aí pra gente falando, peça por peça, né, mais montagens de looks, então fico muito feliz que vocês tenham gostado, aguardo os comentários de vocês lá, e a gente se vê então na próxima semana, na próxima segunda-feira, próxima semana normal, lives, segunda, quarta e sexta, hora fashion com a Val estilo 1919. E na segunda-feira eu espero vocês aqui novamente, tá bom? Gente, um super beijo pra vocês. Obrigada a todas as minhas alunas que estão aqui, clientes queridas também e todo mundo que tá participando. Muito obrigada. Um super beijo pra vocês. Se cuidem e até segunda-feira. Um ótimo final de semana pra vocês, gente. Super beijo. Tchau, tchau.